Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre As Pequenas Chances, novo romance da autora Natalia Timmerman, romance que saiu agora no ano de 2023 pela Todavia e foi considerado pela revista 451 como o melhor romance de 2023. Então vamos começar, pela pergunta básica, já que esse é o segundo romance da autora e o primeiro romance dela após o mega sucesso que foi o livro Copo Vazio. A pergunta que fica é: esse livro é melhor do que Copo Vazio ou não? Para falar a verdade, esse livro aqui, ele é estruturalmente melhor do que Copo Vazio, sim. Ele é um livro mais completo, as personagens do livro são melhor desenvolvidas do que no Copo Vazio. Ele é um livro um pouco mais extenso, mas que ele traz uma temática similar ao livro anterior. Lá no Copo Vazio, a gente tem uma mulher que ela sofre e ela vive o luto de um amor perdido. Aqui a gente vai ter o sofrimento e o luto de uma protagonista pela figura do pai perdido. Ou seja, temos um encaminhamento, acredito, de um projeto literário bem elaborado pela autora, que traz uma análise quase psicanalítica dessas formas de sofrimento e dessas pulsões, de vida e de morte, que é muito bem representada aqui nesse livro. Então, vamos comentar um pouco sobre a estrutura do livro antes de eu comentar sobre a narrativa. O livro ele tem 200 páginas, fechadinho aqui, dentro da perspectiva da literatura contemporânea brasileira. É um livro narrado em primeira pessoa pela própria autora, a Natália, que é a personagem principal do livro. O livro se passa uma parte dele na cidade de São Paulo, no aeroporto, e outra parte no hospital, onde o pai está passando ali os últimos dias, e por último na Ucrânia, onde a personagem principal vai buscar reencontrar-se com o passado familiar dela. Então temos aqui a história de uma personagem que representa a autora, chamada Natália, que encontra o médico que cuidou do pai dela nos últimos dias de vida do pai no aeroporto, e esse encontro serve para fazer a autora reencontrar a história do pai, mas também relembrar o período de sofrimento e de dor que mobilizou basicamente ela e os irmãos desse final de vida do pai dela. É um livro muito dolorido, muito difícil de fazer a leitura. É uma narrativa instigante, você consegue lê-la rapidinho, mas você tem que dar algumas paradas, algumas respiradas para conseguir continuar a leitura. O início é esse encontro dela, mas também é uma reflexão que ela vai trazendo em várias páginas sobre a própria morte, o que significa a morte, o que significa para a família e para a sociedade no geral, o que é morrer
e também o que é lidar com o pós-mortem para aqueles que ficam. Inicialmente, a gente tem a personagem da Natália e o médico, mas também a gente vai ter a personagem da irmã, que vai se desenvolver na segunda parte do livro, e a figuração do marido e dos filhos da Natália, que vão se desenvolver na terceira parte do livro. O livro ele é dividido em 3 partes, no qual, como personagem principal do livro, a gente tem a própria autora, o que mantém a conexão ali das 3 partes do livro, e que é essa voz da dor e da perda que a gente vai acompanhar, mas que muitas vezes é a nossa própria voz. Ela narra de uma maneira tão sensível e tão humana que muitas vezes parece que somos nós que estamos narrando, parece que são as nossas dores e parece que a gente está, né, se vendo no espelho nessa narração dela, principalmente na primeira parte do livro. É muito interessante como o outro personagem, também muito bem desenvolvido no livro, é o pai dela, o Arthur, ou Tuta, como ela coloca no livro, no qual, mesmo sendo esse senhor à beira ali da morte, né, por N problemas aqui no livro, ela dá a esse personagem o protagonismo de toda a segunda parte do livro. O que é muito interessante, porque a gente tem essa perspectiva de que seremos os protagonistas da nossa própria vida e da nossa própria história. E para ser o protagonista disso, a gente precisa estar em um local de força, né, de onipotência. E aqui a gente vai ver que não é. Muitas vezes o nosso protagonismo se dá nos momentos de mais sensibilidade, de mais fraqueza. Então é uma segunda parte também muito complicada, muito sofrida, até que a gente caminha para uma terceira parte do livro, no qual a personagem vai buscar o filho que está em uma gincana de matemática, e lá em outro país ela reencontra as tradições do judaísmo e também a memória da família. Sobre o enterro judeu, eu me lembrei muito de um filme chamado Sugar Baby, né? Um filme de 2020, que a gente acompanha ali o velório de uma pessoa, no qual a protagonista do filme, ela vai acompanhar esse velório, e a gente consegue entender um pouco mais dos traços desse tipo de enterro, né? Desse tipo de velório. Aqui ela traz muito bem essas tradições em um livro muito bem desenvolvido, e as personagens, principalmente a personagem da irmã, que no livro No Copo Vazio a autora deixa um pouco a desejar e vai abandonando personagens pelo caminho. Aqui ela desenvolve muito bem todos os personagens do livro, inclusive os 2 principais, a própria Natália e o pai dela. Então, deixo a recomendação aí de As Pequenas Chances, talvez o melhor livro
de 2023. Valeu vocês e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Tchau!